Salve, rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês? Bom, pessoal, o fato é que a Microsoft realmente resolveu melhorar bastante o Windows 11 agora em 2026, com a grande promessa de mudança aí para cativar novamente os seus usuários. Pois é, pessoal, só o OS sozinho conseguiu tirar cerca de 1 milhão, segundo os rumores que eu ouvi pela internet, de usuários da Microsoft só esse ano. Isso pode parecer pouco, né, considerando que o Windows 11 hoje tem, eu acho que cerca de 1 bilhão de usuários. Ainda assim, é uma quantidade significativa de usuários que utilizavam o Windows 11 e estão, pelo menos, tentando migrar para o Windows, né? Perdão, para os OS. É fato que nem todo mundo conseguiu, esse número é estimativo, por exemplo, o número de downloads feitos não significa que sejam usuários que estão de fato migrando para os OS. Até porque, pessoal, eu só esse mês eu devo ter baixado os OS umas 10 vezes. Então, cara, o número de download não significa nada. Simples assim. Mas eu vou explicar para vocês nesse vídeo uma coisa que vai realmente revolucionar a forma como as pessoas enxergam o Windows e principalmente você que é desenvolvedor. Mas antes, roda a vinheta e bora pro vídeo. Bom, pessoal, a Microsoft prometeu muitas mudanças para o Windows 11, mas uma das mudanças que cativou o usuário final foi a remoção do ícone do Copilot na interface do sistema. Pois é, pessoal, o Copilot costumava aparecer em tudo que é aplicativo do sistema, causando uma sensação de, poxa, será que o Windows virou uma inteligência artificial? A gente gosta, é uma ferramenta que é útil, mas é chato também tudo que você for fazer no seu dispositivo ter uma IA o tempo todo ali para você, entendeu? Como se você precisasse dela o tempo todo. E eu acho que não é bem assim, eu acho que a IA ela tem as suas utilidades, mas existem momentos que você realmente quer fazer as coisas do seu jeito. Simples assim. Você não quer ninguém sugerindo nada. Quando você quer, eu acredito que você vai no Google ou você realmente vai numa IA. Eu gosto de usar dessa forma. Eu uso muito inteligência artificial para acelerar o processo das coisas que eu faço. Mas eu também não gosto de estar o tempo todo uma IA ali me enchendo o saco. Entendeu? Pulando na frente das coisas que eu tô fazendo para poder querer resolver algo que eu mesmo já vou resolver do meu jeito. Simples assim. Então, essa foi uma das grandes mudanças que a Microsoft prometeu, mas existe uma atualização que ela vai fazer que eu acho que vai mudar completamente a forma como você enxerga o Windows. E o que é isso? Eu vou mostrar para vocês aqui. Fiz até uma pergunta para a própria IA, né, para o próprio Gemini aqui, para entender se era verdade ou não. Eu vi um vídeo, eu vou tentar botar o take aqui do vídeo que eu estava assistindo, um vídeo gringo, tá lá de fora, dublado. Falando que a Microsoft pretende, ou melhor, ela já iniciou, né, a implantação do OpenClaw no Windows. E o que é o OpenClaw? É basicamente uma plataforma que ajuda, né, principalmente desenvolvedores a rodar modelos de inteligência artificial localmente. Mas ela é uma das plataformas mais poderosas para rodar agente de IA de forma local, mas ela também é uma das mais perigosas. E é aqui que mora o grande problema. O jeito que a Microsoft vai implementar isso, de fato, é uma coisa revolucionária. Por quê? Ele não vai vir instalado nativamente, até onde eu sei, até onde eu vi. Ele não vai vir já tudo configurado para você utilizar. Não é assim. O Windows vai rodar ele de forma nativa, né, vai dar suporte de forma nativa, mas é necessário que você configure todo a containerização ali dele, entendeu? E o que acontece? Quando você for rodar um modelo de IA no OpenClaw, o que acontece é que você não vai rodar de forma local, ela não vai ter acesso direto ao seu Windows. Por quê? Como vai ser tudo em forma de container, quando essa IA rodar algum comando, algum processo, testar alguma ferramenta ali, basicamente vai estar rodando no modo sandbox. Existem desenvolvedores que já utilizam o Windows Sandbox, que é uma ferramenta do próprio Windows, uma virtualização do próprio Windows dentro do Windows, já para poder rodar containers temporários, para poder rodar agente de IA de forma temporária e fazer seus testes. Muita gente já faz isso, pelo que eu pesquisei. Porém, pessoal, o OpenClaw, ele, enfim, né, gente, é mais de 1 trilhão de parâmetros. E com agente de IA, com 1 milhão de parâmetros, ou 1 bilhão de parâmetros, você já faz coisas incríveis. Imagine você rodando localmente uma IA com até 1 trilhão de parâmetros. Esse é o poder da inteligência artificial que você vai conseguir rodar através do OpenClaw. Bom, deixa eu mostrar para vocês um pequeno resumo que o Gemini passou aqui pra gente.
Bom, então esse daqui é o trechinho que ele passou para mim aqui. Eu fiz uma pergunta simples, né? Eu falei, é verdade que a Microsoft vai integrar o OpenClaw em modo sandbox no Windows para rodar IA localmente? Sim, é verdade, respondeu aqui o Gemini, mas com alguns detalhes importantes sobre como isso funciona na prática. A Microsoft anunciou oficialmente na Build 2026 uma forte parceria e integração do OpenClaw com o Windows 11 para permitir que desenvolvedores criem e rodem agentes autônomos de IA localmente com segurança. Esse aqui é um detalhe muito importante. Aqui está o que há de real sobre essa integração e funcionamento em modo sandbox. O anúncio da Build 2026. Bom, o criador do OpenClaw, né, o Peter Steinberg, não sei, subiu ao palco junto com a Microsoft para anunciar que o OpenClaw agora roda nativamente no Windows 11. O objetivo principal é dar aos desenvolvedores um ambiente robusto para rodar modelos de IA de até 1 trilhão de parâmetros e orquestrar subagentes locais sem depender dos custos ou de uma latência de nuvem. Bom, e como funciona, pessoal, aí o modo sandbox? Bom, como o OpenClaw é uma ferramenta poderosa que pode executar código e comandos no computador, a segurança é a maior preocupação. Inclusive, a própria divisão de segurança da Microsoft já havia emitido alertas sobre os riscos de rodar agentes de IA diretamente no seu sistema host. Bom, para mitigar isso, o ecossistema foi desenhado e pensado em isolamento. Como assim? Primeiro, o OpenShell e MXC. A NVIDIA e a Microsoft trabalham no OpenShell, construído sobre a arquitetura MXC, que oferece um pacote fácil para implantar esses agentes em segundo plano com segurança. Isolamento de ferramentas sandbox e back-end. Por padrão, as ferramentas executadas pelo OpenClaw podem ser configuradas para rodar em um sandbox isolado, usando o Docker ou um ecossistema do OpenShell. O que significa que se a IA decide rodar um script suspeito ou errôneo, o raio de destruição fica preso dentro do container, protegendo seus arquivos pessoais, chaves SH e o sistema operacional principal. O uso do Windows Sandbox. Bom, como eu já tinha falado no início do vídeo, muitos desenvolvedores também já utilizam esse recurso nativo no Windows Sandbox, do Windows 11 Pro e Enterprise, para criar ambientes temporários descartáveis para rodar todo o gateway do OpenClaw. Bom, resumo da ópera: a Microsoft não transformou o OpenClaw em um recurso de consumo geral embutido no Windows, como o Copilot, por exemplo, mas sim em uma plataforma nativa e otimizada para desenvolvedores dentro do Windows 11, fornecendo as ferramentas de isolamento e container necessário para que os agentes rodem localmente em modo sandbox sem decorar a segurança do usuário. Bom, por que o Gemini tocou nesse ponto, tá, pessoal? A forma como eu fiz a pergunta, ela soa como um questionamento duvidoso. Então, a forma como eu fiz a pergunta aqui fez com que ele já sentisse que a pergunta é de uma pessoa que está ali, né, na dúvida. Então, ele já focou aqui em toda a questão de segurança, porque isso é algo que muita gente vai falar. E eu tenho certeza que vai surgir um monte de especialistas de Linux falando que isso aqui vai comprometer completamente a segurança do sistema. Cara, o Windows 11 é certificado como um sistema operacional mais seguro da atualidade, junto com o macOS. Mesmo assim, quando um hacker realmente quer invadir ou quer infectar pessoas, a maior arma que ele tem é engenharia social. Então, cara, independente de ter ou não essa ferramenta aqui, os riscos do Windows sempre serão os mesmos. E a força do Windows na questão de segurança sempre será a mesma. Pelo contrário, tende a evoluir, entendeu? As coisas, elas vêm melhorando com o tempo. É claro que os ataques vão ficando cada vez mais sofisticados, porque o Windows é o Windows, né, gente? Ele é o mais utilizado do planeta, então os caras têm que se esforçar para conseguir atingir alguém. Simples assim. Mas, pessoal, o grande detalhe disso aqui, que essa é uma dúvida que todo mundo vai ter quando isso for anunciado de forma pública. Isso é algo que eu mesmo não vi nenhum evento público ainda aqui sendo comentado no YouTube. Eu ando vendo alguns vídeos, como foi o caso do vídeo que eu vi hoje, mais no lado da gringa mesmo, eu vejo mais pessoas de fora falando sobre isso. Mas isso é algo que vai fazer toda a diferença, porque hoje em dia tu vê muita gambiarra. Quem tá no Linux, por exemplo, tu vê aí, cara, um monte de software para virtualização, containerização, para poder rodar um modelo de IA que, cara, muitas das vezes nem compensa, velho, nem compensa, porque tu baixa um negócio ali, pesa 1 GB, o negócio pesa 1 GB,
E aí tu tem, cara, tu tem um número de informação ali muito limitado, cara, muito limitado, não faz sentido. Eu prefiro usar o Copilot, prefiro usar o Gemini, o DeepSeek, o que for aqui online mesmo, porque, cara, rodar uma IA dessa, cara, num PC que você usa basicamente para rodar os teus jogos aí e tu não consegue nem rodar tudo que tu tem aí no outro. Imagine rodar um modelo de IA avançado. Se tu vai montar um container para rodar IA, cara, compra uma máquina só para aquilo ali e instala direto na máquina. Entendeu? Porque daí tu não vai perder nenhum desempenho e tu vai conseguir botar um modelo lá que pesa, sei lá, 500 GB, 1 tera. Entendeu? Em vez de tu pegar e botar isso no teu sistema para rodar. Então, às vezes também, pessoal, vai muito da lógica como o usuário enxerga as coisas, porque o cara não entende a diferença entre rodar uma IA dentro de um sistema e rodar uma IA de fato em uma máquina dedicada para aquilo ali, como se fosse de fato um servidor web. Então o pessoal não sabe diferenciar isso e acaba fazendo uma série de gambiarras para ter um recurso que ele realmente não precisava. Às vezes o cara só bastava dar um Google, procurar um modelo de IA que já roda online aí e pronto, fazer o que ele precisa fazer. O cara acha que porque ele baixou da internet um pacote com uma IA embutida, ele acha que resolveu o problema de privacidade, quando na verdade não faz diferença. Não faz diferença. Essa que é assim que eu vejo as coisas, entendeu? Na prática não faz diferença nenhuma. Eu sou muito a favor de rodar modelo de inteligência artificial localmente para acelerar processos, trabalhar com automação de processos, mais uma vez, tudo ligado a processos, facilidade de processo, processamento de informação e de dados, automação de ferramentas e software, automação de serviços e etc. Então, para você ver como a IA ela parece que ela veio para trazer mais automação às pessoas, aumentar a produtividade, ou seja, acelerar processos, fazendo com que, dependendo do teu perfil profissional, tu consiga ter mais tempo livre, porque tu vai ter uma tarefa que tu poderia fazer em 8 horas, com a ajuda da IA tu vai conseguir fazer em 4. Entendeu? Simples assim, como organização de planilhas, mais uma vez, automação de processos, gerenciamento de dados, análise de arquivo, tudo isso com a ajuda da IA tu tende a dobrar o tempo que tu iria levar para fazer isso. Tu dobrar não tipo de multiplicar, mas de diminuir. Então uma coisa que você leva 4 horas, tu vai levar 2 e assim vice-versa. E tu vai reduzindo o seu tempo. Para mim criar uma capa para um vídeo aqui no YouTube, eu vou dar um exemplo muito esdrúxulo aqui, mas vamos botar aqui o que eu tô falando para vocês. Para eu criar uma capa pro YouTube aqui do zero, para qualquer vídeo meu, se eu tiver com uma criatividade num dia muito boa, se eu tiver com uma inspiração muito boa, eu consigo fazer em 30, 40 minutos. Simples, uma capa. Escolhendo a imagem de fundo, escolhendo o título, analisando os termos mais buscados online para tentar acertar no título. Tudo isso tu consegue fazer em mais ou menos ali 30 a 40 minutos, às vezes até um pouquinho mais, dependendo do tipo de vídeo e a estrutura do vídeo que tu fez. Beleza. Com a inteligência artificial, eu simplesmente dou o contexto do vídeo para ela e eu posso passar um prompt para ela para que ela crie toda a capa ou ela crie só a capa parcialmente para eu complementar depois. Ou eu posso passar todo um prompt complexo para ela fazer a capa exatamente como eu queria que ela fizesse. Tudo bem que ela não vai acertar a sua imaginação, mas de acordo com o prompt, ela vai te entregar um resultado próximo daquilo que você imaginou. E às vezes até supera as expectativas. São 9 então, da noite, pessoal, em ponto. Pronto, tá aqui um exemplo de IA que faz sentido. O Nexus Dock tem uma inteligência artificial que não é exatamente uma IA, é quase como se fosse. Ele basicamente, cada vez que dá o horário, ele fala o horário de forma automática aqui e tá falando em português. Antes era só em inglês, agora ele fala em português também. Então, para você ver, tudo é automação. Então, por exemplo, o relógio tá pequenininho aqui, ó. Eu teria que clicar para ver, entendeu? Porque às vezes eu não consigo enxergar. Eu tô vendo aqui porque eu tenho a visão boa, mas uma pessoa que tem uma visão meia boca aí não vai conseguir ver que aqui é pequenininho. Ou ele vai ter que deixar o mouse em cima e esperar uns segundos, ou ele, se ele estiver fazendo alguma coisa importante, digitando um texto, deu 9 horas, o relógio fala sozinho. Então, para você ver, existem detalhes, pontos específicos em que a inteligência artificial ela vai solucionar um problema. Não é que você tenha que usar ela para tudo, mas dentro daquilo que você já sabe fazer, se você colocar a inteligência artificial,
ela tende a melhorar o seu desempenho. Então ela vai diminuir a sua carga criativa, ela vai acelerar o processo, te dando um pouco mais de tempo para que você invista esse tempo em você mesmo ou em outro trabalho, em outra tarefa. Adiante algo aí no seu, se você tiver com vários projetos para entregar, talvez utilizando a IA, talvez você consiga, em vez de você entregar 2, você entregue 4 projetos. Tudo tem um contexto, um momento e uma aplicação. Tudo depende de seu fluxo de trabalho, as ferramentas que você usa e como você desenvolve a sua criatividade. No final das contas, a inteligência artificial era para complementar o que você já faz, não substituir você no que você faz. Beleza? A prova disso é que muitas empresas que substituíram pessoas por IA teve que recontratar de novo. Por quê? Porque simplesmente entrou em colapso. Não dá para você... A inteligência artificial ela é ultra inteligente para várias áreas, mas não dá para você jogar uma carga tão grande nela e achar que ela vai conseguir pensar. Entendeu? Não é assim, você precisa direcionar. Entendeu? Bom, pelo menos por enquanto você ainda precisa direcionar, né? Mas quem sabe no futuro próximo a gente não tenha um robô que faça tudo aí, né? No PC, ou um robô na sua casa que limpe sua casa, faça sua comida, não sei, né? Quem sabe, né? A gente não sabe, né? Só, enfim, só esperar para ver o que vai acontecer. Mas é isso aí, pessoal. De qualquer forma, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Foi um vídeo um pouco aleatório, mas eu acho que vocês vão entender o contexto. E eu queria mais uma vez pedir para vocês se inscrever nesse canal. Esse canal é muito novo. Eu sei que veio lá do LW Tech, deixa aqui nos comentários. Esse é o nosso canal principal atualmente. E explicando para vocês, eu reabri esse canal aqui, pessoal, porque aqui eu vou falar de Windows, hardware, enfim, tecnologia de forma geral, mas a gente vai focar um pouco mais no sistema da Microsoft e da Apple. Lá no canal principal a gente ainda vai manter o Linux como foco principal. Pode ser que eu traga algum comparativo aqui eventualmente, mas Linux vai ser lá no outro canal. E pode ser que lá também eu leve alguma coisa do Windows para lá, mas vai ser coisas mais pontuais. Comparativos, parâmetros, benchmark, esse tipo de coisa mais técnico assim. Fechou? De qualquer forma, um forte abraço, valeu e até o próximo vídeo.